com Arão Josino. A política passada a limpo. Chegou a hora do ponto de vista com o Arão Josino ao vivo aqui nos Estúdios da Cultura. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sexta-feira, chegando então o nosso ponto de vista, tratando aí sobre os assuntos da política e da economia do Brasil e também de Santa Catarina. Muito bem, Arão. O que esperar da reforma tributária? Uma alíquota bastante alta de impostos para nós brasileiros. Isso é o que nós podemos esperar da nova reforma tributária. Reforma tributária que passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, agora os senadores aprovaram com algumas alterações e por isso a necessidade de retornar, né, para a Câmara dos Deputados para essa aprovação e depois promulgação. Agora, o que se percebe na reforma tributária é que, de fato, não haverá redução de impostos, muito pelo contrário, né? Cada vez mais impostos para tratar esse grande elefante branco que nós temos no nosso país, que é o poder público, né? A gente dá risada, né? Mas é de chorar, né? Porque isso vai afetar a vida do brasileiro. É tudo meio aprovado a toque de caixa, rapidamente. Aí um líder do governo ganha a presidência da Caixa Econômica, o outro parece que ganhou a presidência do Banco do Brasil, tudo para que o negócio flua rapidamente por ali. Essa votação no Senado deixou mais uma vez muito claro o toma lá da cá, né? Entre o Executivo e o Legislativo. Então a liberação de muitas emendas parlamentares, mais uma vez, um esforço enorme do governo. O governo precisa aprovar a reforma tributária, isso de fato o governo tem trabalhado nesse sentido, porque é uma forma de tentar o governo demonstrar uma habilidade econômica e política no nosso país, mas vai sobrar para o pagador de impostos mais uma vez. A reforma tributária é fundamental, a gente sabe que o Brasil precisa simplificar, a gente sabe que nós temos aí uma porção de tributos hoje, o que torna o sistema tributário brasileiro muito complexo, então nós precisamos passar pela reforma tributária, só que é claro, a gente sempre espera que uma reforma tributária também tenha um olhar do pagador dos impostos, e não é o que está acontecendo hoje nessa votação que aconteceu no Senado e que vai agora para a Câmara dos Deputados. Que seja uma reforma, né? Não trocar 6 por meia dúzia e ainda mais, quero ver como é que vão fazer para retirando a administração de muitos impostos aqui da base, de municípios, de estados, que já é uma luta que vem sendo feita e durante muito tempo já para ampliar isso, e agora vai ser reduzido, e um conselhão lá em Brasília que vai decidir como que vai ser distribuído os impostos pelo Brasil afora, um Brasil tão grande, tão diverso, e aí? A maior preocupação que nós temos enquanto municípios na reforma tributária é o fato de centralizar cada vez mais o poder, né, de organização dos tributos em Brasília. Então, ao invés de nós, né, descentralizarmos os impostos que nós pagamos, que é uma luta que nós temos, né, falamos sobre isso na semana passada, né, dos impostos aí que nós pagamos e são revertidos para educação. Mais uma vez, Santa Catarina vai perder recursos para estados do Norte e do Nordeste. Então, nós temos aí uma situação que a reforma tributária tira, por exemplo, o poder do ISS dos municípios. E nós temos hoje municípios, o ISS é o Imposto sobre Serviço, nós temos municípios, como é o caso de Blumenau, que o ISS já se equivale ao ICMS. Né? Então, assim, são impostos importantíssimos. E você centralizando cada vez mais lá em Brasília, você traz ainda mais poder para o Congresso, ainda mais poder para o governo federal, e a gente precisa passar com o pires na mão, lá em Brasília, para tentar recuperar um pouco dos impostos que nós pagamos para ficarem aqui no nosso município, aqui onde a vida das pessoas acontece, e ainda toda essa questão do jogo político que a gente sabe que existe fortemente. O caso do salário e educação, que nós tratamos no ponto de vista da semana passada, é muito simbólico e demonstra isso na prática, né? Santa Catarina aí que vai perder no ano que vem 111 milhões de reais somente numa rúbrica, né, da educação, que é o salário educação, e vai perder para estados do Norte e do Nordeste ações políticas, né, mais uma vez. Muito bem, e falando em educação, o governo federal realiza a Conferência Nacional de Educação, a CONAE.
A Conferência Nacional de Educação, Odair, ela é uma conferência importantíssima porque ela define quais são os caminhos da educação pública do nosso país. As conferências, elas reúnem, pessoas técnicos, pessoas que lidam com a política pública para debater, para discutir ações, metas que devem ser cumpridas nos próximos anos pelos governos. Então você parte das conferências municipais, depois regionais, estaduais e aí sim a nacional. Nós estamos agora na etapa regional. A regional acontece na terça-feira da semana que vem, na ANVE, que é a Associação de Municípios do Vale Europeu. Os municípios já começaram a se organizar nesse sentido. Agora, o que chama a atenção, Odair, é porque a Nacional manda para os municípios um documento já pronto. E os municípios, eles precisam validar esses documentos que chegam da Nacional. E quando nós recebemos esse documento da Nacional e nós começamos a ler esse documento, demonstra mais uma vez que o governo federal está trabalhando, está atuando para tornar a nossa educação cada vez mais ideológica, para tornar a nossa educação cada vez mais uma forma de doutrinar os nossos estudantes. Eu vou ler aqui um trecho da carta, do documento que chegou da Nacional para que os municípios pudessem validar e depois passasse para as próximas etapas. Olha só. No atual contexto histórico e político brasileiro, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais e a distrital estão tomadas por parcelas significativas dos grupos conservadores e suas pautas fundamentalistas e excludentes. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos e da justiça social sofrem ataques e violências de forças midiáticas, parlamentares, ruralistas, políticas, jurídicas e conservadoras. Então perceba que o documento que a Nacional construiu para a Conferência Nacional da Educação e que mandou para os municípios validarem é um documento totalmente ideológico, de ideologia de esquerda, em que coloca, mais uma vez aqui, os ruralistas, o agronegócio como um problema para o país, enquanto é uma solução. É o agronegócio que busca o equilíbrio econômico deste país. E colocam o agronegócio, colocam os produtores rurais, mais uma vez, como aqueles que cometem crimes contra a nossa sociedade. Então é um verdadeiro absurdo. Esse documento foi construído pela Nacional, retornou para os municípios. Ainda bem que os municípios, principalmente aqui da nossa região, estão lendo de forma atenta este documento, estão riscando isso tudo, porque daqui dos nossos municípios do Vale, eu tenho certeza que esse tipo de documento não vai sair, não vai ser aprovado, não vai ser validado pelas nossas municipais e pela nossa regional na próxima semana. Eu estava também acompanhando, eu recebi inclusive esse documento também, e aí tem, por exemplo, no eixo 3 aqui, o artigo 640. A defesa do direito à educação está atrelada à defesa dos direitos humanos de diferentes grupos, coletivos e movimentos, entre eles feministas, indígenas, negros, quilombolas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, TGD, as altas habilidades, superdotação, ambientalistas para a construção de cultura e ambiente educativos negros e antirracistas, com igualdade de gênero, anticapacitistas, de conveniência interreligiosa e superação de toda forma de fundamentalismo, sexismo, misoginia, LGBTQIA+, fobia, segregação, discriminação, entre outros. Ou seja, tá aí, também, enfim, o eixo 3 mesmo tá recheado. Tá recheado. Vamos lá, a educação pública brasileira, ela não pode se transformar em algo ideológico, em doutrinação. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. O governo federal tem trabalhado nesse sentido. Isso é o que a esquerda faz. E prova disso, tá aí, o documento feito para validação na Conferência Nacional da Educação, que vai definir as metas e o caminho da educação pública para os próximos anos. E mais um exemplo foi o que aconteceu
no final de semana no Enem, No né, Enem, Odair? que é o próximo tema da nossa conversa aqui. Que tratamos, inclusive, no ponto de vista dessa semana aqui durante a nossa programação. E o Enem, ele mais uma vez trouxe esse posicionamento do governo federal, do Ministério da Educação, de tornar a nossa educação brasileira ideológica e de uma ideologia de esquerda. Os temas abordados no Enem, as pautas apresentadas, né, aquilo que falaram sobre o agronegócio, né, sobre o produtor rural, isso é inadmissível. A gente não pode tolerar esse tipo de situação. Nós falávamos agora há pouco, né, Odair, aqui nos bastidores, que o que mais precisa nos preocupar é que as escolas preparam os seus alunos, preparam os seus estudantes para essas provas. E se essas provas elas são ideológicas, as escolas irão preparar os alunos para responder questões ideológicas. E dessa forma você vai doutrinando uma juventude toda, né, que daqui a pouco está no mercado de trabalho, que daqui a pouco está ocupando cargos de liderança, que daqui a pouco tem a responsabilidade de gerir o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios. Então isso é bastante preocupante. Eu lembro, quando eu fiz o meu ensino médio, fiz o meu ensino médio numa escola particular, e a escola ela estava focada em quê? Em fazer com que nós fôssemos aprovados no vestibular. Então nós éramos treinados para vestibular, para fazer prova. Nós não passávamos por um processo de educação, nós passávamos por um processo de treinamento visando passar pelo vestibular. E é isso que as escolas fazem. Então, a partir do momento em que o Enem... que é o novo vestibular. Que é o novo vestibular. A partir do momento em que o Enem ele é ideológico, em sala de aula os professores vão tratar sobre ideologia. Porque eles vão querer que os seus alunos passem no Enem, façam uma boa pontuação para conseguir uma boa vaga no ensino superior, nas faculdades. Então isso é muito preocupante e deixa muito claro qual é a visão do governo federal em relação à educação. Pois é, a gente, há pouco tempo atrás, a gente via uma linha de educação, ou a pauta da educação sendo educação, matemática, português, geografia, história, física, e aí professores pegando matérias ali e trabalhando a questão ideológica. Mas agora, agora o currículo já vem todo pautado pela ideologia. E aí fica difícil, né, de você conseguir fazer com que crianças, adolescentes tenham algum tipo de chance contra essa formação que já começa cedinho, vindo já dentro das bases da educação no Brasil. Nas metas que precisam ser cumpridas, né, no material didático, então, a partir do momento em que você tem uma Conferência Nacional de Educação que trata assuntos totalmente ideológicos, que você tem um Enem que traz uma prova ideológica, você vai ter material escolar, você vai ter material didático com ações ideológicas, com visões ideológicas. E é exatamente isso que você falou, Daíra. Eu sou filho de 2 professores, né? Os meus pais trabalharam em sala de aula por mais de 30 anos. E os meus pais, eles tinham a liberdade de ensinar aquilo que era do seu currículo. Meu pai, professor de matemática, ensinava as fórmulas, ensinava a visão lógica, né? Ele trazia o conteúdo da matemática. Hoje o que você vê? Você vê, né, o material, né, o planejamento que o professor recebe já sendo um planejamento ideológico. Então isso é um verdadeiro absurdo e assim, a gente corre um sério risco de perder a mão em relação a isso. Ah, com certeza. E para você que tem ouvido falar muito da questão do agronegócio no Enem, parece que foi só uma questão lá que estava sendo tratado de forma ideológica e só com relação ao agronegócio. Não é isso não, é toda a prova do Enem. Você vai lá ver questão de história, não tem questão de história, a história é tratada de forma ideológica. Você vai ver português, né? Questão literatura, tratada de forma ideológica, tudo tratado de forma ideológica dentro do Enem. Então, é realmente uma situação preocupante e quem está no poder aí tem o poder, então, né, de estar fazendo o que faz. Mas aí, vamos ver até onde os municípios e estados têm poder também para
contrapor alguma coisa, principalmente na questão do CONAI, né? E esperamos que o Congresso também se posicione, né? Então é para isso que servem deputados federais. Mas e a gente já vê, né, como é que funciona o Congresso. A gente já tem visto e comentado. Toma lá da cá. Exatamente. Mas vamos falar da Fiesc. A Fiesc está fazendo um contraponto em relação a essa situação. E aí é impressionante, né? A importância que se tem em relação a essas instituições, né? Então a Fiesc tem feito um movimento muito interessante em Santa Catarina para viabilizar o ensino integral voltado à capacitação profissional, voltado de fato ao desenvolvimento econômico e social do estado de Santa Catarina. Eu estive ontem em Blumenau participando de um café da manhã com a Fiesc, onde outros prefeitos também estavam presentes, onde o vice-presidente do Vale do Itajaí, da Fiesc, né, estava apresentando quais são as ideias da Fiesc. Fiquei muito otimista e muito feliz com aquilo que nos foi apresentado. Então, a Fiesc tem trabalhado intensamente através do Senai, do SESI, né, do Sistema S, junto às prefeituras, para que nós possamos ter um ensino integral, mas um ensino integral de fato voltado, né, às habilidades e às competências dos nossos estudantes. Não é simplesmente abrir o ensino integral sem um foco, né, sem tornar o ensino dinâmico, o ensino tecnológico com inovação. A gente fala muito de que não adianta você prender o estudante hoje dentro de uma escola tendo a mesma estratégia de educação de 20, 30 anos atrás. Volto a dizer, os meus pais foram professores por 30 anos e do primeiro até o último dia em que eles estiveram em sala de aula, você tinha o mesmo sistema de educação e você continua tendo o mesmo sistema, onde os alunos sentam um atrás do outro, onde você tem um quadro lá na frente, um giz, onde o professor passa as informações. A gente precisa transformar a educação. E a Fiesc vem agora nesse momento, com esse posicionamento e com esse trabalho de sensibilizar as prefeituras da importância de você ter um ensino integral voltado à capacitação profissional, para que você tenha mais qualidade na mão de obra, para que você tenha um estado que tenha ainda mais desenvolvimento. Porque se você pegar, Odair, os dados, os índices de desenvolvimento de Santa Catarina, os índices econômicos de Santa Catarina, você percebe que Santa Catarina é uma referência. Santa Catarina se destaca nacionalmente por isso. O Vale Europeu, o Vale do Itajaí, se destaca muito com esses índices, né, de qualidade de vida, de segurança, de saúde. No entanto, se você pegar os índices da educação pública, você percebe que a gente ainda tem que pedalar muito, a gente ainda tem que correr muito atrás do prejuízo. Então nós precisamos rever esse sistema de educação e a Fiesc vem nesse momento com essa ideia, com esse ideal, né, de transformar a educação catarinense. Eu fiquei bastante otimista porque ao mesmo tempo que você vê um governo federal fazendo com que a educação se transforme em uma doutrinação, em uma ideologia política, você vê uma federação de indústrias trabalhando, botando as suas energias para realmente transformar a educação através do desenvolvimento econômico, que é aquilo que vai gerar riqueza, é aquilo que vai gerar desenvolvimento, é aquilo que vai tornar o cidadão cada vez mais independente. Que é justamente contra tudo que a ideologia de esquerda trabalha contra, né? Que é o desenvolvimento econômico, que é o capitalismo, que é a meritocracia e tudo isso que nós vemos que é o que conduz o país, uma nação, uma pessoa ao sucesso. Exatamente. Muito bem, Arão, vamos ficando por aqui então com o ponto de vista dessa sexta-feira, momento tenso que vive a nossa educação aí, e a gente espera que realmente os nossos parlamentares, as entidades como o Fiesc, as entidades de classe, as próprias secretarias de educação municipais, o Estado aqui também, possa trabalhar no sentido de amenizar o impacto ideológico aí dessas ações do governo federal.
Um abraço para você, um excelente final de semana. Odair, muito obrigado. Eu quero apenas aproveitar aqui a oportunidade para agradecer. Eu tenho recebido muitas mensagens e muito carinho das pessoas que nos escutam aqui no Repórter Cultura, então muito obrigado a todos. Agradecer o convite que eu recebi do Liberdade, que nesse domingo vai reinaugurar o Salão de Rei e Rainha, né? Então estarei lá também presente para prestigiar a turma do Liberdade, e também aproveitar para convidar a todos os nossos ouvintes, reforçar esse convite que vocês já têm passado para prestigiar Benedito Novo na Festa das Tradições. Inicia hoje, vai até domingo. As nossas festas, elas são muito importantes porque elas resgatam a cultura, elas movimentam a economia local, elas fazem com que o Vale Europeu se destaque nacionalmente. Então, parabéns a Benedito Novo pela festa. Estarei lá também hoje na abertura. No domingo vou lá desfilar também para prestigiar o município de Benedito Novo e a importância dos municípios do Vale estarem cada vez mais conectados e percebendo que essas festas tradicionais, elas são festas que trazem desenvolvimento econômico e que trazem turismo. E turismo é uma economia limpa, é uma economia que gera riqueza, é uma economia que faz com que o nosso Vale se destaque e seja uma referência nacional. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço e a gente volta semana que vem.